Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, é muito bom podermos hoje estarmos reunidos em oração. Na casa do bom Jesus, nossa casa, porque todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Fazemos parte da mesma família. Com Cristo, temos os mesmos sentimentos de alegria e de dor, de sofrimento e de cura, porque Ele nos ama, cuida de nós, está ao nosso lado. É Ele nossa força, nossa luz e nossa esperança. Por isso não podemos nunca perder a paz, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Tem horas que vocês ficam nervosos por causa da enfermidade? Às vezes ficam briguentos por causa da enfermidade? Não, porque todo mundo é santo, né? É preciso manter a serenidade, a paz. A paz. A enfermidade, ela faz parte da nossa vida, meus irmãos. É inerente ao ser humano. Quando a dor abater, olhe para a cruz de Cristo. Quando você pensar que o sofrimento está demais, olhe para a cruz de Cristo. Nunca desanime, nunca murmure, nunca reclame. Apenas diga: Pai, em tuas mãos coloco minha vida. Foi isso que Cristo nos ensinou. A leitura da carta de São Paulo aos Coríntios nos fala da ação de Paulo desejando à comunidade cristã em Corinto paz e graça da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós desejamos a todos vocês. A graça de Deus e a paz de Deus, mesmo na dor e nas enfermidades. E saber, meus irmãos e irmãs, que se o Filho de Deus sofreu, padeceu os sofrimentos deste mundo, quem somos nós para não querermos enfermidade, né? Às vezes dá uma dor no dedo e a gente fica murmurando, né? Às vezes o cabelo que cai e a gente fica nervoso com isto, né? Às vezes dá uma tosse e começa a reclamar, né? O Filho de Deus também padeceu, teve sofrimentos. E é preciso nós reconhecermos que nós somos menores do que Ele. Olha que bonito o Evangelho de hoje. João tem certeza da missão cumprida. João tem certeza da missão cumprida, por isso ele nos apresenta o Cristo como o Cordeiro de Deus. Esta palavra de João, ela é formidável, é linda, porque o Cordeiro é aquele que se imolou, é aquele que vai ser sacrificado por nós, é o que sustenta. Olha, Cristo é nosso sustento. Ele deu a sua vida por nós, imolou-se. Então João reconhece que Ele é o Deus. Olha, este é o Filho de Deus.
João sabe que está encerrando a sua missão. Agora é Cristo que vai continuar. Agora é o bom Jesus que vai agir. Às vezes na dor nós ficamos pedindo: meu bom Jesus, me ajude. Mas tem horas que parece que a gente não dá conta, não é assim? E aí que a gente tem que entregar com toda a confiança nas mãos dele. Entregar-se mesmo, confiar mesmo. Não é confiar desconfiando não, viu? É confiar de fato. João nos apresenta o Cristo como nosso Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, que nos liberta do mal, que purifica o nosso coração, que nos concede todo o bem. E então, é interessante nós observarmos que somente Deus é maior que tudo, só Ele é onipotente. Tem muita gente hoje que acha que pode tudo por causa do dinheiro, por causa da sua condição social. Às vezes maltrata o outro, desfaz do outro. Nós estamos ainda saindo de um processo que passamos de muito sofrimento e de muita dor, de uma pandemia. Se nós não aprendemos que nós somos minúsculos diante das coisas deste mundo, como que nós vamos aprender? Um vírus que nós nem vemos, né? Quantas pessoas foram ceifadas? Quantas pessoas que nós amamos partiram por sequelas da Covid? Nenhum de nós é maior, nenhum de nós é mais importante. Todos somos iguais, meus irmãos. Todos corremos o risco do sofrimento. Basta vir a este mundo. Não é? Então é preciso nós percebermos que não é o dinheiro que temos, ou a posição, a condição social que temos, que vai nos fazer maiores ou menores que o outro. Não, Deus é maior que todos nós. E é Ele que cuida de cada um de nós com muito amor. Então, quando vier o sofrimento, quando vier a dor da enfermidade, reze, meu irmão, reze, minha irmã. Não fique murmurando, olhe para a cruz de Jesus Cristo. Veja o quanto Ele nos amou, a ponto de entregar a sua vida por nós. Às vezes nós vemos o sofrimento como um castigo. Nós não podemos ver o sofrimento como um castigo, senão Jesus foi eternamente castigado por Deus, colocado na cruz. E não é bem assim, nós sabemos. Ele se entregou pela nossa salvação. Nós todos sabemos que o sofrimento que às vezes carregamos em nossa carne é um pouco do sacrifício que faltou à cruz de Cristo. Quando nós sofremos, nós nos igualamos a Cristo. E muitas pessoas se santificam pelo sofrimento. Quem de nós nunca viu pessoas que passaram por tormentos terríveis e viveram depois uma vida muito mais santa? Eu já vi gente assim, né? Que antes do sofrimento era nariz em pé, arrogante, não sei o quê, passou uma dificuldade, levou uma esbarrada boa, ficou manso, não é assim? Aprendeu a viver. Às vezes o sofrimento nos ensina a perceber as nossas limitações, as nossas imperfeições. Nos ensina a perceber que nós não somos mais importantes que ninguém. Somos todos filhos de um Deus que nos ama e que quer o nosso bem. Por isso Ele cuida de nós. Mas nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Não é assim? A criança, quando corre, cai, machuca o joelho, grita, né? A mãe pega, às vezes só limpa assim, o menino sai para lá correndo achando que está bom. Mas pode ser que o nosso corpo leve uma pancada muito forte e ele não sustente aquela pancada. Isso mostra a nossa fragilidade. Nós não somos tão fortes quanto pensávamos, né? Às vezes a gente pensa que está bem, está com saúde, e daí, de repente, vai lá no médico. Né? Os mais velhos diziam assim, é melhor nem procurar médico, quando procura, descobre a doença, né? A gente, às vezes, chega lá, o médico diz, você está com este problema. Meu Deus do céu, o que está me acontecendo? Né? Todos nós não sabemos o que está acontecendo conosco. Isso nos mostra que todos nós estamos nas mãos de quem? De Deus. De Deus. É Ele que nos cuida. Então, meus irmãos, quando nós enchemos esta casa hoje
do bom Jesus, pedindo a Ele que nos conceda sua graça e sua paz, peçamos a Ele que nos conceda a graça da cura. A cura das feridas, a cura do corpo, né, das limitações do nosso corpo, das feridas do nosso corpo. Mas peçamos a Ele que, sobretudo, cure as feridas da nossa alma. Porque pode até ser que a gente tenha uma fragilidade ou uma ferida no corpo, mas tenha alegria no coração, tenha paz, tenha serenidade. Ruim mesmo é quando a gente tem a ferida e ainda tem o coração amargo, vive reclamando, tudo está ruim, né? Ô, dona Maria, está tudo nada, está um caco, não estou valendo mais nada, meu filho, né? Ô, dona Maria, mas a senhora está bonita. Nada, meu filho, estou toda enrugada. Ô, dona Maria, mas a senhora está... Não, meu filho, não estou, não, nem quer estar, né? Não quer melhorar. Não, nós temos que estar sempre bem. Como é bom. Vocês não imaginam quanto é gratificante para um pároco quando ele chega na casa de um enfermo e diz assim: fulano, a senhora está aí, está tudo bem? E a pessoa com um sorriso bonito diz: ah, senhor padre, tudo Deus é servido. Eu estou bem. Vocês não sabem o quanto, enquanto párocos, a gente aprende com isso. Aprende a suportar a dor, como aquele pobre enfermo suporta a dor. Gente, tudo Deus é servido. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus queira, né? Eu queria ficar com os cabelos brancos, aí o que virou? Né? Pronto. Ainda bem que vocês têm recursos, né, para poder ficar com o cabelo branco, né? Mas Deus sabe de tudo. Deus cuida de nós. É Ele que nos trouxe aqui. E trouxe justamente para aliviar o nosso coração das dores que nós sentimos, das tristezas que nós sentimos. Porque às vezes a gente fica triste diante da dor, né? A gente queria trabalhar, mas não pode. Não pode. Conheci pessoas que diziam assim: a minha alegria, doutor, a minha alegria, padre, é trabalhar. Mas eu estou triste porque eu não posso trabalhar. Mas saiba que tudo tem seu tempo, né? Enquanto a gente é jovem, a gente trabalha bastante, né? Eu quero viver muitos anos, mas eu não quero trabalhar até o final da vida, não. Não, não. Aí eu quero só, como dizia, tem uma música brasileira que diz assim, né? Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Vocês já viram? Já viram? Pois é, eu quero viver a minha vida assim, com tranquilidade, se Deus me permitir. Sempre felizes, meus irmãos, sempre alegres, nada de tristeza, nada de amargura. Que bom chegar aos 80 anos. Aqui eu vejo tanto rosto assim, que eu fico assim, cheio de vontade de chegar lá com 80 anos, 100, 90. Eu quero chegar aos 130. É verdade, não importa quem vai cuidar, mas eu quero é viver. Não é assim? A gente tem que querer viver. Claro que Deus sabe o tempo que Ele vai nos chamar, mas a gente tem que querer viver e viver bem cada dia da nossa vida, sabendo da nossa pequenez, mas tendo uma certeza: Deus cuida sempre de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.